Olá, eu sou a Anaís Nascimento E eu, a Edilza Riso. e esse é o podcast. Entre fases. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Fases. Estamos nos aproximando do segundo domingo de agosto, uma data que sempre mexe muito com o nosso coração de filha. Sim, com certeza. É uma alegria estar aqui hoje, né, falando desse tema, né, do Dia dos Pais, que é um momento do ano que desperta um mix de emoções na gente, né? Para muita gente é um dia de mesa cheia e abraços apertados. Para outras pessoas é um dia mais silencioso, de saudade, reflexão. E o nosso tema de hoje é Entre Memórias e Presença. Exatamente. E a gente quer abraçar todas as realidades na nossa conversa de hoje. Afinal, a paternidade deixa marcas profundas na nossa história. Não importa a fase em que a gente esteja. Tem uma frase que resume perfeitamente o espírito desse episódio. Alguns pais seguram nossa mão hoje, outros vivem no que nos ensinaram. Ah, é verdade. Realmente é uma frase muito linda, muito forte, muito, né, poderosa. E ela bate muito forte mesmo aqui no meu coração, porque como muitos dos nossos ouvintes sabem, o meu pai já partiu para a eternidade, né? Então eu vivo exatamente nesse segundo tempo da frase. O meu pai hoje ele vive no que ele me ensinou. E o meu ainda está aqui comigo, segurando a minha mão nessa jornada. Por isso a nossa mesa hoje é tão real. Seja pelo privilégio de ter o pai por perto fisicamente, ou pela presença viva de tudo que eles plantaram na nossa mente, no nosso coração. O rastro de um pai é eterno. Hoje vamos conversar sobre o valor de quem está perto e a doce saudade de quem já partiu. Vamos começar falando daquele privilégio de poder pegar o telefone, ligar para o pai, ou sentar para almoçar com ele no domingo, ou assistir os jogos da Copa, né, que passou. Os pais que ainda seguram a nossa mão na nossa vida adulta. E vamos combinar, né, Naíse? Pai conversando com filho adulta é a coisa maravilhosa. Eles mudam o jeito de demonstrar o amor por nós. Sim, com certeza, né? Eles não são muito de mandar textos emotivos, né? Mas expressam o amor de um jeito muito prático, uma forma bem clássica de pai. É, Como que é com seu pai hoje, amiga? Ah, com meu pai hoje agora é mais maduro, né? Principalmente porque eu me tornei mãe e é muito engraçado, assim. Mesmo assim, mesmo eu sendo adulta, tem aquela coisa de menina, né? Com o pai. Sim. E ele até umas coisinhas que ele faz com a gente, por exemplo, é sempre perguntar se eu ou meu esposo estamos nos alimentando bem, se a gente está comendo verdura, frutas. E ele sempre gosta que a gente tome um suco de laranja, porque para ele tem vitamina C e é bom para a saúde. E Ah, errado não tá, né? é Quando o pai dá conselho, verdade, vamos seguir. é bom seguir. Ah, é muito legal, né? Essas memórias são muito lindas mesmo, porque para eles não importa quanto dano a gente tem, né? A gente sempre vai ser, no nosso caso, a menininha do papai, aquela coisa toda de proteção, né? É, que o pai sempre tem pelos seus filhos, né? E ter essa presença por perto é um presente diário que a gente não pode dar como garantido na correria dos nossos dias. É. E se o seu pai está por perto nesse dia dos pais, aproveite cada minuto. Releve as teimosias dele, ouça aquela mesma história antiga pela 10ª vez e apenas celebre. Ter esse abraço hoje é um combustível valioso para a nossa vida. É verdade. É um tesouro. Sim, mas hoje a gente também sabe que, com muita sensibilidade, que a mesa de domingo de muitos ouvintes, né, assim como a minha, vai ter uma cadeira vazia. Muitas pessoas que nos escutam já viram seus pais partirem. E é aí que a gente entende o poder da frase, né? Outros vivem no que nos ensinaram. E isso é de uma poesia e de uma força gigantesca, amiga. O corpo físico pode não estar mais aqui,
Mas o pai não desaparece da nossa vida, não é? Como Verdade. você se sente com seu pai? Graças a Deus eu tive um relacionamento muito bom, muito presente e, né, com o meu pai. E aí, o que fica são as lembranças, né? É, de muitos momentos que nós passamos na infância, na vida adulta, até. Eu venho de uma família de 4 irmãos, né? E na nossa dinâmica ali, a gente não tinha muito momentos a sós com o pai ou com a mãe, né? Hoje a gente tem essa tendência de conseguir conciliar um pouco melhor, né? Mas naquela época não, então a gente muitas coisas juntos, todos juntos, assim. Então eu tenho memórias bastante com os meus irmãos, com o meu pai, né? Memórias legais, de fotos, a gente vê fotos assim, lembra de alguns momentos específicos. Eu lembro de uma coisa que me marcou na infância muito simples, assim, né? É, eu não lembro o contexto, se eu estava vindo de um médico, alguma coisa que meu pai me levou e era muito raro, porque meu pai sempre trabalhou fora, né? Minha mãe cuidava das demandas de casa. Então, escola, médico, tudo era minha mãe que levava. Eu não sei, porque eu era muito pequena, acho que eu tinha uns 5 anos. Qual o contexto que eu estava vindo de algum lugar com meu pai, só com meu pai. E eu lembro que a gente passou por uma barraquinha de churros e eu gostava muito de churros. E eu olhei assim, fiquei olhando pro churros, não pedi pra ele assim, quero um churros, né? Mas ele percebeu que eu queria o churros. E aí ele pegou o churros e me deu, né? E só que ele não ia levar para todos, né? Não ia conseguir. Não, não por nada, eu não lembro o contexto. Eu acho que ele, não sei se ele ia me deixar em casa, ia voltar a trabalhar, eu não lembro. Eu lembro que ele comprou para mim esses churros e falou assim, não foi tipo guarda o segredo, alguma coisa. Ele falou alguma coisa tipo assim, só vou dar. Hoje o pai só consegue dar para você, tipo, só você que tá aqui, então só você que vai comer o churros, uma coisa assim. E aquilo, eu fiquei, me senti tão assim, tipo, nossa, especial, achei uma coisa do outro mundo. E aquilo me marcou de um jeito que até hoje, na minha vida adulta, toda vez, pode estar o, o lugar que for, a sensação, o que for que estiver acontecendo, quando eu vejo o churros, quando eu vou comer o churros, eu tenho essa memória afetiva desse dia. Dele, eu lembro dele agachando, assim, que eu comi, do jeito que eu comi, minha boca ficou suja, para limpar, assim, minha boca e tal. Então, foi uma memória, assim, muito, muito legal, que ficou, assim, da minha infância, uma coisa, né? Um detalhe mínimo de um dia, assim, que marcou. Eu lembro muito também que, quando eu era pequena, meu pai estudava bastante. Então, sempre tinha as festinhas de escola dele, né? A nossa e tia dele. E aí, ele sempre levava eu e a minha irmã mais nova. A gente sempre ia nessas festinhas junto com ele. Festinha tipo de festa junina, que tem Sim. brincadeiras, tem as coisas de comer, mas tem, né? Eu lembro muito disso. São memórias muito boas. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo. Junto com a minha mãe também, a gente tinha o hábito de fazer a compra mensal, né? De Uhum. escrever na mão que ia comprar e ir no mercado, aquela coisa. Tenho mais lembranças com a minha irmã mais nova. Acho que em alguns momentos e meus irmãos mais velhos também. Mas as minhas lembranças é mais com a mais nova. E a gente dividia ali, um ficava com o pai, outro com a mãe, aquela coisa. Era um evento. Sim. Hoje a gente sabe que é uma necessidade que às vezes não é tão legal você ficar indo no mercado. Mas para criança era um momento. Um momento de ir assim, tal, de fazer alguma coisa. Enfim. Enfim, gente, é uma infinidade de lembranças. Muitas coisas, jogos assim, é, dama, dominó, todo tipo de jogo, assim. Palavra cruzada, a gente fazia muito palavrinha cruzada. Aham. Eu lembro desses momentos com meu pai, de muita interação, assim, de jogo, de coisa assim. Sabe aquele momento de você estar com a criança de brincar mesmo? Eu lembro muito do meu pai. Minha mãe demonstrava o amor e cuidava da gente de outras formas, né? Tipo, Uhum. essa parte, né, de alimentação, de cuidados mesmo, assim, de tudo quem sabia e controlava sobre nós era a nossa mãe. Mas nessa parte de, enquanto ela fazia, né, preparava ali um alimento, fazia uma coisa ou outra, as poucas horas que a gente ficava com o nosso pai era mais nessa parte de, de brincadeira mesmo, de interagir. Então eu tenho essas lembranças, assim, muito marcantes da minha infância, assim, com ele, né, e já na vida adulta também. Dos meus 4 irmãos, eu fui a última a casar, então eu acabei ficando mais tempo. Uhum. É, a gente até brinca em família que eu fiquei meio que como filha única, né? Ficou só eu morando com Uhum. os meus pais. Então, já na vida adulta, a gente conseguiu dividir muita coisa, né? De experiências profissionais, essa parte do estudo. Meu pai sempre foi muito ligado a estudo, então sempre apoiou bastante, a gente sempre conversou muito sobre
diversas coisas. Então, assim, na minha vida adulta, eu tive meu pai como um parceirão mesmo, assim, um amigo para muita coisa, assim, que a Uhum. gente conversava, trocava informação. É, a gente tinha, né, o vício em comum do café, então a gente sempre tinha momentos em casa, assim, de, ai, eu lembro muito de, às vezes, a gente estar junto, assim, e eu falar que queria tomar um café. Aí ele ia pedir pra minha mãe, tipo, como se ele quisesse o café. Ele também deveria. Mas ele falava, eu queria um cafezinho, uma coisa assim pra ela. Aí ela vinha, fazia. São momentos assim que me marcou bastante. Eu já até comentei num outro episódio da questão das novelas, né? Que a minha família tinha muito esse hábito de assistir novela, jornal. Meu pai gostava muito de jornal, então a gente também tinha esses momentos de assistir juntos, enfim. São inúmeras, inúmeras lembranças legais, positivas, assim, junto com meu pai, que se você for olhar elas isoladamente, são lembranças, assim, simples e do dia a dia, mas que fazem toda a diferença hoje quando ele não tá mais aqui presente para ouvir. É as lembranças que eu tenho mais genuínas, assim, né? Que mais me alegram e que mais me fazem sorrir, me trazem gratidão, assim, por ter vivido, né, os meus 28 anos com ele, né? Que foi a idade que eu tinha quando ele partiu. E é muitas lembranças boas, muitas assim boas. Tenho a saudade, né? Enfim, mas é outra pauta, um outro assunto. Mas a alegria de ter essas lembranças, de né, poder saber que, apesar de não ter hoje, eu já tive por muito tempo e foi muito bem aproveitado, é uma alegria assim, sem fim. Que, que sensacional. A herança mais bonita que um pai deixa não está em bens materiais. Está justamente nessas pequenas lembranças, né? Exato. Nesses pequenos momentos, nessa pequena presença de que você teve com ele, né? E Sim, a presença se transformou em memória e a memória virou parte de quem nós somos, de quem sim, você é, né? exatamente. Como você bem disse da questão dos churros, né? São coisas tão pequenas, tão mínimas, que é aquilo que a gente guarda, vai guardar para sempre, né? Até a questão das compras, eu também fazia compra com meu pai, e eu tava fazendo compra também com meu esposo, e agora com a nossa filha, né? E eu Que falei, legal. e eu fiquei lembrando, agora eu estou vivendo isso com a minha filha, minha filha está vivendo isso com o pai dela, sabe? Muito legal. Pra gente, né? É, é, é tão simples isso, esse negócio da compra, né? Muitas pessoas têm um poder aquisitivo muito maior que a gente e tal, mas, Verdade. né? Mas isso daí é é tão simplista, mas de um valor tão grande, né? Sim, com certeza. É o criar memórias mesmo, né? É, Dentro do que a gente pode, e é uma comprovação de que não é necessário muita coisa. Você não precisa de, é. nossa, ter muito dinheiro, ter a melhor casa, o melhor carro, levar na Disney. Tudo isso é bom, se Sim, se tiver, é tiver. um bônus. Mas é na riqueza dos detalhes que a gente vai formando, né, a nossa coxa das memórias aí. É. Mas se você vai passar esse Dia dos Pais com essa saudade, né, apertada no peito, assim como eu, que seu coração seja muito consolado, né, hoje, essa semana, esse período, né, que a gente está nessa emoção, né, do Dia dos Pais, que você possa lembrar dos conselhos dele, rir das memórias gostosas, honrar a história dele sendo uma pessoa de bem, e é a maior homenagem que você pode prestar, né, é continuar o legado dele, mostrar, né, para o mundo que ele continua vivo através de você, né, eu estava conversando com uns amigos no trabalho recentemente, e a gente falando de alguns assuntos, a gente falou de algo, né, que o meu pai meio que repudiava, né? A gente citou uma prática e eu falei, nossa, o meu pai, ele não gostava disso, dessa prática, tanto é que ele usou, né, algumas expressões assim com a gente, olha, não, nunca façam isso, mas se for fazer, espera eu morrer, ele brincava assim, né? Uhum, Brincava assim, né? Era uma forma dele falar assim, poxa, isso vai me chatear demais se vocês fizerem isso, né? uhum. E hoje, independente de certo ou errado, que a questão é realmente isso de honrar o que a pessoa foi, quem a pessoa é. Hoje ele não está mais aqui. Se eu vir a praticar o que ele não desejava, ele não vai saber, né? No que eu acredito e creio, ele está dormindo, ele está descansando, ele não vai ter conhecimento disso, mas a marca que ele deixou em mim como um pai, como um homem honesto, íntegro, a parte que ele me deixou como, me formou como uma pessoa, né, de bem mesmo,
Uhum. não me deixa jamais, independente de concordar ou não, fazer algo que eu sabia que o magoaria tanto, que ele não, na visão que ele tinha, no período, na vida que ele teve, ele construiu é, essa afirmação para ele e eu jamais faria, né? Não que eu não concorde com ele, enfim, mas independente, sabe? Em respeito a ele, se em algum momento ainda me fosse válido fazer, né, algo do que ele não agradava, em respeito realmente à memória dele, eu não faria, de forma alguma, né? É, então, ter essa virada de chave e olhar o copo meio cheio, né? Apesar de ser difícil, é muito difícil, e quem vos fala aqui sabe muito bem que não é fácil, mas é um exercício diário, né? De olhar, e principalmente nesse momento, olhar para o que foi deixado de legado, para as coisas positivas, e realmente continuar essa história, né? Porque eles continuam em nós, a gente passa para os nossos filhos, Com e certeza. enfim, é isso. E toda essa conversa nos leva inevitavelmente para o porto seguro da nossa fé. Verdadeira paternidade, né, Sim, de Deus, em Deus. A verdade é que a paternidade humana ela é imperfeita. Até os melhores pais erram, cansam, é têm verdade. limites, dão mancadas. Nós, como mães, Pô, sabemos muito desse lugar. E, infelizmente, existem pessoas que carregam feridas profundas de rejeição ou de ausência paterna. E é de uma dor tão grande, né? sim, não dá para mensurar, né? Para medir. É, Mas a beleza do Evangelho é que Jesus veio ao mundo para fazer essa ponte direta, né, entre nós e o Pai. E é uma ligação que nunca falha, né? Ele nunca nos rejeita, nunca vai nos deixar órfãos, né? É, quando a paternidade terrena deixa lacunas, espaço, quando ela falha, né, seja a distância, a morte, afastamento, algum tipo de erro, Deus ele entra e preenche, né, esse espaço vazio com amor e cura, né? É, tem um texto, né, bíblico que eu não vou lembrar a referência, mas pegou muito para mim particularmente que diz isso, né, que Deus ele é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, né? Então é uma verdade que eu consigo aqui testificar porque eu vivo isso, né? É, hoje eu sou órfã de uma forma terrena, né, de pai, mas Deus é meu pai, né? Eu tenho espiritualmente na minha vida não me sinto órfã porque eu sei que Deus está preenchendo esse espaço que possa ter ficado, né, com a ausência do meu pai. é. E ele é o pai que valida a nossa história, que acalma as nossas ansiedades em cada mudança de estação e que nos dá uma identidade inabalável. Independente de como foi ou de como é a sua relação com seu pai terreno, em Deus você tem uma paternidade perfeita, um colo que está sempre disponível para você. E em Salmos 27:10 ele diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa é, essa é uma verdade assim. Tome isso para você, né? Quem está nos ouvindo. Sim, Tome essa verdade que ele, independente das circunstâncias, das situações, ele é que nos acolhe, que nos abraça, que está ali. Mesmo que seu pai, sua mãe, amigos, né? Qualquer relacionamento humano te abandone, te magoe, né? Ele vai estar ali, o Senhor vai estar ali para te acolher. sim. E esse amor na rocha nos cura tanto que a gente ganha a capacidade, né, de tirar o peso das costas dos nossos pais terrenos, né? Eu passei a entender que meu pai era um homem real, que tinha falhas como qualquer outro, e o amor de Deus me deu a graça de lembrar deles só com amor e gratidão, porque a minha carência, né, lacunas, enfim, que tenha ficado de filha, já foram totalmente supridas pelo Pai do Céu, né? É verdade. É, só uma lembrança aqui, em memória do seu pai. Gente, eu e a Anaíse, né, somos amigas há muito tempo. E na adolescência, eu ia dormir na casa da Anaíse, a Anaíse ia dormir na minha casa, Verdade. vice-versa, né? E tem, assim, tem os dois lados dos pais. Quando ela ia na minha casa,
O meu pai queria ficar conversando com ela. Aí eu falava, Verdade. pai, ela é minha amiga, eu quero conversar Ela com veio me ela. ver. Ela veio me ver que se o senhor quiser conversar com ela, o senhor tem que marcar um dia. E, É verdade. não era? E o pai da Anaís já era assim, gente. A, a gente ia dormir, né? A gente, né, conversava e tal. Eu sempre fui de dormir cedo e tal. A Anaís passava horas conversando, falando lá e Olha acabava só. pegando sono. E aí ela ia dormir tarde, obviamente, porque ela queria conversar, e eu pegava no sono cedo. Só que eu acordo cedo. E aí quando eu acordava cedo, quem estava lá acordado? O pai da Anaís. E aí eu tenho essas lembranças, amiga, de. Normalmente eu dormia de sábado pra domingo, né? E aí eu tenho a lembrança de sempre de domingo de manhã assistindo um. Né? Era. Globo Rural, Globo gente? Que Rural. pá? Globo Rural. Eu sempre Isso tenho mesmo. a lembrança dele. Aí tava eu lá com o pai da Anaís assistindo o Globo Rural, enquanto a Anaís Tava roncando lá. tava roncando lá. Desmaiada. Mas é momentos bons que eu tive o privilégio de passar com ele também. Sim. Verdade. Estamos, né, pessoal, chegando ao fim desse episódio tão especial do Entre Fases. Seja segurando a mão do seu pai hoje no almoço ou sorrindo com os olhos cheios de lágrimas, lembrando de tudo que ele te ensinou. Viva esse dia com o coração grato. Sim. Olhe para sua própria história com muito carinho. Se você é pai ou mãe e está aqui nos ouvindo, tentando dar o seu melhor na criação dos seus filhos em meio a tantos desafios da rotina, tire a culpa dos ombros, né? Porque assim como nós, como filhos, temos esse olhar, né, de maturidade, de conseguir perceber, ter gratidão na sutileza do dia, de reconhecer o esforço dos nossos pais, enfim. Agora a gente, como mãe, né, e como, Uhum. né, a gente passa esse conselho também para vocês, né? Desacelera um pouco, não se cobre tanto, porque às vezes você não está conseguindo dar o maior que você na sua cabeça acredita que é o que ele precisa, né? Que é o que a gente já deu alguns exemplos aqui. Às vezes você não está conseguindo pagar uma ótima escola, talvez você não consegue pagar o passeio da escola, mas às vezes o que vai ficar para ele, para ela, para seus filhos, vai ser o momento que você sentou e riu com ele até chorar, né? Gargalhou até chorar. No dia que você fez cócegas nele ali, no seu filho, que você sentou para desenhar com ele. Isso que vai ficar, né? É nesses mínimos detalhes que ele vai construindo aí a caixa da lembrança dele com vocês. A gente fala bastante aqui, né, do nosso lema, do nosso podcast, que é estamos crescendo e isso é suficiente. Então, isso se adequa perfeitamente a nós também, como pais, como filhos. Tenha mais paciência consigo mesmo. Você está crescendo e isso já é de grande valia, né? Se você não conseguiu acertar hoje como pai, amanhã você vai conseguir. Se como filho está faltando alguma coisa, você vai conseguir, né? E uma ressalva também que eu gostaria de deixar aqui sobre o tempo, brevemente, aproveite o tempo que você tem, o tempo é ouro, né? O tempo não volta, o que passa não volta, e a gente tem que aproveitar o que a gente tem hoje, né? Então, vamos aproveitar o hoje, né, nas nossas relações. Hoje o foco aqui é o Dia dos Pais, mas aproveite, seja intenso no que você precisar fazer, precisar falar, abraço, beijo, ligue, seja, né, ativo. Mostre que você está vivo nas suas relações. Isso mesmo. Desejamos um feliz Dia dos Pais para todos os pais que acompanham o canal e um domingo de muito acolhimento e colo de Deus para cada filho e filha. Compartilhe esse episódio no grupo da família, manda para aquela amiga que sente saudade do pai e siga o Entre Fases na sua plataforma de áudio favorita. Isso aí, ative o sininho, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube, né? Para não perder as próximas conversas. Deixe o comentário, né? Comentem aí que a gente vai olhar o comentário, vai responder, contando qual que é a maior lição, né? Que você herdou do seu pai. E aqui, por aqui nós ficamos. E até a próxima fase. Fiquem com Deus. Um beijo, valeu!